Mania, todo mundo tem. De roer as unhas por hobby, de pentelhar o irmão mais novo, de não fazer orelha nos livros. Mas uns são mais maníacos do que outros. Tem louco de pedra por comida, beleza, por sexo, religião e até por futebol. Mas eu vim até aqui para falar de um só tipo de doido varrido. Um que na escola de administração a gente encontra em tudo quanto é canto. Um maníaco pelas organizações. Não, o administrador só pode ser maníaco, e dos piores, daqueles que levam os outros junto com ele. O cara adora sair do sossego para caçar alguma coisa para resolver. Depois, traça objetivos para tentar resolver os problemas que ele se esforçou para encontrar. Aí, faz com que um monte de gente trabalhe em torno dessa situação que ele criou. E então, finalmente, quando ele consegue botar tudo em ordem de novo, o que ele faz? Procura um novo problema. É piné ou não é? Nós dizemos que administramos alguma coisa quando todos os nossos atos, de certa forma, são pensados, planejados previamente. Quer dizer, se eu faço as coisas em resposta ao que elas acontecem, eu não estou administrando, eu estou simplesmente correndo atrás. Olha, ainda tá cedo, dá pra desistir. De repente, ainda dá pra pegar a programação do Portas Abertas lá na faculdade de Direito. Mas se você se acha suficientemente insano pra ficar sentado aí, quem sou eu pra falar? Mas não vem falar que eu não avisei não, hein? Pra começar, o curso já tem uma tendência megalomaníaca. Ele não se contenta em formar especialistas. Isso é coisa para outras áreas menos ambiciosas. O negócio aqui é ter uma visão geral sobre o que acontece na organização, até para saber gerenciar a bagunça criada pela brilhante ideia de sempre, o tempo todo, tomar a frente das coisas. Dificilmente hoje nós encontraríamos alguma outra carreira universitária com tamanha amplitude de atuação. Eu brinco sempre, se alguém quiser concentrar em alguma coisa, ele não deveria fazer administração, deveria fazer uma outra atividade. Tirando que todo administrador tem lá no fundinho aquela vontade de deixar de ser empregado e finalmente ocupar o lugar que ele acredita ser seu de direito, a chefia. Faz parte da essência do cara ser megalomaníaco. Se não fosse assim, ele não faria administração, faria? Eu gostaria de abrir meu próprio negócio. Ia conseguir um cargo gerencial. Um posto alto, diretório, alguma coisa assim. Presidente. Mas é muito bom os pirados mais autoritários não se animarem muito não. O maníaco por organizações gosta e bastante de sentir o poder nas mãos, mas não é louco o suficiente para ignorar os colegas de trabalho e achar que é o maioral. Para um administrador, o chefe não é um ditador, é um líder. É interessante saber também o que a equipe está precisando, aonde tu pode atuar, o que tu tem que fazer. E isso tu só vai saber ouvindo e escutando o que os outros estão falando. Eu acho que o administrador ideal é alguém que tenha mente aberta, tenha horizontes abertos. Eu acho que é alguém com jogo de cintura, que sabe resolver os problemas com flexibilidade. E alguém que tenha capacidade técnica, porque é importante sim. Olha, o tempo tá passando, hein? Se eu fosse você, corria pro Portas Abertas lá na medicina, que deve ter gente mais normalzinha do que aqui. E não se engane pelas aparências, não. Atrás da cara de santo de cada administrador, tem sempre um maníaco fora do controle. Eu vou até parar um pouquinho, ver se eu dou uma enrolada pra ver se você aproveita a oportunidade e consegue sair de fininho. Pô, ninguém se mexeu? Eu bem que tentei ser um cara legal, falei tudo pra vocês e vocês não querem nem saber? Tá tudo bem, tá tudo certo. Quem avisa, amigo é. Agora, se você não ouviu uma palavra do que eu, um cara preocupado com o seu bem-estar, falei pra você, então só tem duas coisas que eu posso fazer. A primeira é me manter bem longe para preservar minha própria segurança. E a segunda é te mostrar os tipos de maníacos que rondam a escola de administração de segunda a sexta-feira. Talvez isso te ajude a escolher o fissurado por organizações que mais faz o seu estilo. Quem entra na graduação para ser um administrador deve escolher uma área entre 5 possíveis para conhecer um pouco mais no final do curso. E cada maníaco parece saber optar pelo melhor para sua própria vida. Ou ao menos, ninguém se arrisca a contrariar a decisão do doido varrido. O primeiro tipo de maníaco é o mais vaidoso deles, porque afinal de contas, controla a grana da empresa. Ele é bastante desconfiado, sempre acha, e com razão, que todo mundo quer gastar mais do que seria prudente para a sobrevivência da musa inspiradora de seus esforços, a empresa. Normalmente é um cara bastante ligado ao que acontece na política e na economia, além, claro, de ter uma certa simpatia pelos números. A área de finanças, ela é uma área que ela poderia dividir assim em duas partes bem distintas. Uma área que seria a gestão financeira da empresa, o outro aspecto é o mercado financeiro em si, o mercado bancário, o mercado de capitais. Esse maníaco precisa ser dinâmico, porque pode ter que realizar várias atividades num único dia, como compras para a empresa, concessão de crédito ou financiamento, além da emissão de ações da empresa no mercado financeiro.
O profissional de finanças, ele controla o dinheiro da empresa. Então, quem controla o dinheiro atrai problema para si sempre. O segundo tipo de maníaco por organizações é, digamos, um pouco sorrateiro. O cara é fissurado pelo mercado e sempre quer saber o que o louco da organização concorrente está fazendo para poder se antecipar a ele. Ele é bem curioso e tem uma boa cultura geral, além de um razoável jogo de cintura. Mas a principal característica desse cara é a de sempre querer que a sua empresa chegue o mais próximo possível do que nós, consumidores, gostaríamos que ela fosse. O profissional de marketing dentro das empresas é o profissional que vai ser como se fosse um radar na empresa. Né? Ele vai tentar detectar todas as tendências do ambiente, vai trazer para dentro das empresas, vai fazer com que as empresas então atuem, né, de forma a utilizar esse entendimento. Agora, se você acha que a maior qualidade desse maníaco seja de pegar essa criatura e conseguir um resultado como esse, talvez eu tenha uma boa notícia para te dar. Essa não é a área certa para você. Marketing é essa orientação que a empresa vai ter para o seu mercado, para o seu cliente, né, para os seus vários clientes. O terceiro tipo de maníaco é também o mais intrometido entre todos os tipos de pirados que circulam pela escola de administração da URGS. O cara tem a mania de meter o bedelho naquilo que não é de propriedade dele, ou ao menos, não de propriedade exclusiva. É o maníaco por tomar conta dos bens comuns a todo mundo, que faz questão de pagar impostos só para não ter que se preocupar. Vai dizer que o cara não é louco. O administrador público, na verdade, é um administrador a serviço da sociedade. Ele está, num dado momento, num Banco do Brasil, num Banco Central ou numa fundação, né? Mas ele está sempre gerenciando. Não, o professor não está falando dos nossos amigos lá do Planalto Central. O administrador pode sim ser meio pinel, mas tem responsabilidade com o patrimônio alheio. Eu garanto a honestidade. O administrador público sempre vai poder fazer só aquilo que a lei permite e autoriza que ele faça. Em oposição ao administrador que trabalha no ambiente privado, que ele faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Também existem lunáticos com a mania de botar todas as coisas em ordem dentro de uma empresa. Esses caras gostam de botar a mão na massa e sistematizar tudo quanto é tipo de informação nos processos práticos de uma organização. E claro, nunca ficam satisfeitos. A culpa toda é da fixação em encontrar a maneira mais eficiente em produzir um bem ou serviço. Em resumo, é o maníaco por organizações mais detalhista, lógico, certinho e irritante de todos. Na área de produção e sistemas tem um leque de preocupações mais operacionais da empresa, com o menor custo possível, com a melhor qualidade possível, no prazo mais adequado possível para atender o nosso mercado. Esse é o Luiz, que está no 7º semestre de administração. Ele é um estagiário no setor de planejamento e qualidade de uma grande empresa. A função do departamento é melhorar os processos da organização em que ele trabalha. Agora, ele está tentando tornar mais eficiente o sistema de atendimento ao público pela internet. Eu mapeio todos os processos da corporação, eu analiso os processos, vejo se tem alguma possibilidade de melhoria que vai economizar tempo e dinheiro. Mas o desafio de produzir com competência é impossível sem a colaboração da força de trabalho que move a engrenagem da organização, o que nos leva à quinta e última variante de doidos diplomados por essa faculdade, o maníaco pelo pessoal da empresa. Eles são normalmente sujeitos de fino trato e boa lábia que conhecem muito bem o ambiente. Mas a grande fixação desses caras é de arrebanhar os trabalhadores em torno dos objetivos traçados pelo gestor, sem, é claro, deixar de zelar pelos seus queridos cordeirinhos. A área de recursos humanos, ela aprende a mediar todas as questões de conflito, de metas, de objetivos, todos os elementos que fazem com que as pessoas estejam atuando adequadamente no seu trabalho. Mas se você acha que esse maníaco só existe para bajular os funcionários, cuidado, você pode se surpreender. O doido varrido é tão apaixonado pela organização que não pensa duas vezes quando o sucesso empresarial está em jogo. Abençoa os mais fiéis e coloca na mira as ovelhas negras. A gente está sempre organizando treinamentos, entra em contato com fornecedores, tem a parte de recrutamento, faz entrevistas, recebe currículo, dá retorno. Não, eu sei. Mania todo mundo tem. Eu também tenho, juro. Mas uns, e isso ninguém pode negar, são mais maníacos do que os outros. Agora, se você é um louco de pedra e não dá a mínima pra isso, problema seu. Fica aí, assiste a palestra que vem a seguir, dá uma volta pela escola, sei lá. Eu vou embora e já vou avisando. Nem vem com o maluco no ano que vem. Se eu tiver que trabalhar no Portas Abertas de novo, que me mandem pra engenharia.